Ele orava. Por dinheiro, mas Deus o fez. Trabalhar de graça, por um motivo que ninguém entendeu. Rafael estava ajoelhado ao lado da cama, as mãos unidas, o olhar vazio. Era a terceira madrugada consecutiva em que orava pelo mesmo motivo: dinheiro. As contas empilhadas sobre a mesa pareciam zombar da fé que ele tentava sustentar. O aluguel atrasado, o carro parado por falta de conserto, a geladeira quase vazia. Ele orava com sinceridade, mas no fundo havia cansaço. Aquele tipo de fadiga que mistura fé e frustração. Senhor, o que mais o Senhor quer que eu faça? Ele disse com a voz embargada. Eu sirvo, eu oro, eu espero. Mas até quando? O silêncio respondeu. Um silêncio espesso, quase vivo. Ele se deitou, mas o sono não veio. Ficou olhando o teto, lembrando de quando acreditava que orar era suficiente para abrir portas. Agora, as portas pareciam todas trancadas. Será que Deus se esqueceu de mim? Ele pensou. Pela manhã, levantou-se cedo, mesmo sem ter para onde ir. Vestiu a mesma camisa, pegou o mesmo currículo e saiu pela cidade. Entrava em cada loja, cada empresa, cada prédio, e a resposta era sempre a mesma. Vamos analisar. Deixamos seu nome. Entramos em contato. Mas ninguém entrava. No caminho de volta, passou por uma praça. Sentou-se em um banco, esgotado, e olhou o céu. Se o Senhor não vai me ajudar, então o que o Senhor quer de mim? O vento soprou leve, balançando as folhas, e uma folha caiu no colo dele. Era de um panfleto amassado com letras grandes. Procura-se voluntário. Projeto de restauração comunitária. Rafael leu e deu um sorriso irônico. Voluntário, trabalhar de graça. É isso, Deus? É essa a resposta? Ele amassou o papel e jogou de lado. Mas, por alguma razão que não soube explicar, seus olhos voltaram para ele. O panfleto dançava no vento, e algo em seu peito sussurrou. Vai. Ele tentou ignorar, mas não conseguiu. Naquela noite, deitou-se e não dormiu. Algo dentro dele o inquietava, como se Deus o empurrasse para algo sem sentido. Trabalhar de graça? E eu, que mal consigo pagar o que devo? No dia seguinte, ainda sem entender por quê, decidiu ir. Disse a si mesmo que seria apenas por curiosidade, apenas para ver se Deus faria alguma coisa. Mal sabia ele que estava indo direto para o cenário onde sua oração seria respondida, de um jeito que ninguém entenderia. O lugar era simples, quase esquecido pela cidade. Um galpão antigo, paredes descascadas, cheiro de tinta e madeira. No portão, uma faixa pendurada. Projeto Renascer, reconstruindo o que foi quebrado. Rafael olhou aquilo e pensou: o que é que eu estou fazendo aqui? Lá dentro, algumas pessoas trabalhavam em silêncio. Jovens, idosos, mulheres. Nenhum uniforme, nenhum crachá. Apenas mãos ocupadas. Um senhor de cabelos brancos que parecia liderar o grupo se aproximou e perguntou com um sorriso calmo: Você veio para ajudar? Rafael hesitou. Na verdade, eu vi o panfleto e... Bom, eu posso ficar um pouco. O homem assentiu. Aqui ninguém fica por pouco tempo. Quem entra, deixa Deus fazer o resto. Rafael deu um meio sorriso, achando a frase bonita, mas vazia. Foi colocado para lixar algumas tábuas velhas. As mãos, acostumadas a teclados e planilhas, agora cobertas de pó e farpas. A cada passada da lixa, ele pensava: isso é ridículo. Eu devia estar procurando emprego, não brincando de carpinteiro. Mas os dias foram passando, e quanto mais trabalhava, mais o silêncio do galpão o fazia pensar. Os voluntários não falavam de salário, falavam de propósito. Não contavam quanto ganhavam, contavam quantas famílias já tinham ajudado,
Uma mulher, chamada Dona Hilda, dizia sempre a mesma coisa. Aqui a gente conserta móveis, e corações também. Rafael ria por dentro. Frases bonitas não pagam contas, pensava. Mas, por alguma razão, voltava todo dia. Talvez fosse o olhar de paz daquelas pessoas, talvez fosse o jeito como o tempo ali parecia diferente. Uma tarde, o coordenador pediu que ele entregasse uma cadeira restaurada a uma senhora que morava num bairro humilde. Era longe, o sol forte, e ele quase recusou. Mas foi. Ao chegar, a mulher, magra, de olhos fundos, o recebeu com um sorriso. Eu achei que nunca mais ia poder sentar direito, filho. Essa cadeira é mais do que madeira para mim. É descanso. Ela segurou as mãos dele e orou ali mesmo, sem pedir nada, só agradecendo. Rafael não sabia o que dizer. Voltou caminhando devagar, sentindo um nó na garganta. Pela primeira vez, algo dentro dele se mexeu. Mas à noite, ao abrir a carteira e ver que ainda estava vazia, o nó virou revolta. Senhor, eu fiz a minha parte, disse, olhando para o teto do quarto. Eu estou servindo, estou ajudando, estou trabalhando de graça. E o Senhor? Onde está a recompensa disso? Nenhuma resposta, apenas o mesmo silêncio. Ele fechou os olhos e pensou em desistir. Mas algo em seu coração sussurrou. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele se levantou irritado, folheou a Bíblia e encontrou o versículo. Confia? Eu confiei. E olha onde estou. Fechou o livro e deitou-se. Mas, enquanto o sono chegava, o vento da noite virou as páginas de volta. E o versículo ficou aberto sobre a mesa, como se Deus não tivesse terminado a conversa. Rafael achava que estava sendo esquecido, quando, na verdade, Deus estava apenas construindo o cenário do milagre. Na manhã seguinte, Rafael chegou ao galpão decidido a avisar que não voltaria mais. Já havia feito a sua parte. Trabalhar sem receber parecia tolice, e ele não queria mais se enganar com frases bonitas. Mas, quando atravessou o portão, algo diferente chamou sua atenção. O local estava em silêncio, mas havia um quadro grande encostado na parede, coberto por um lençol. O coordenador, o mesmo senhor de cabelos brancos, se aproximou e disse: Rafael, antes de ir embora, preciso te mostrar algo. Ele puxou o lençol e ali estava uma pintura simples, feita pelos voluntários. Várias mãos segurando um coração de madeira, rachado e restaurado com pregos dourados. Abaixo, uma frase: o valor não está no que se paga, mas no que se entrega. Rafael ficou em silêncio. O homem o olhou com calma. Às vezes, Deus te chama para trabalhar em algo que não dá lucro, mas dá propósito. Ele quis responder, mas o olhar do Senhor o desarmou. Ficou mais uma vez. Naquela semana, começaram um novo projeto: restaurar mesas para um abrigo de crianças. O trabalho era pesado, cheio de ruídos, mas havia algo leve no ar, e aos poucos Rafael começou a reparar nos detalhes. O sorriso de quem servia, a união, a gratidão. Num dos dias, ao final da tarde, uma menina de uns 7 anos se aproximou, segurando um copo de suco. É para você, disse. Obrigada por consertar nossa mesa. Agora a gente pode lanchar junto. Rafael sorriu, mas, por dentro, algo o desconcertou. Obrigada por consertar nossa mesa. Palavras simples, mas que ecoaram como um trovão dentro dele. Aquela criança havia lhe dado mais do que ele conseguira com meses de oração. Um sentido. Naquele dia, ficou até mais tarde, ajudando a organizar ferramentas, recolher pregos, varrer o chão. O coordenador se aproximou e disse: Engraçado,
Quando você chegou, parecia estar procurando um salário. Agora parece que encontrou um tesouro. Rafael deu uma risada curta. Tesouro? Eu ainda estou quebrado. O homem respondeu. Às vezes, Deus quebra o que é caro para consertar o que é valioso. Essas palavras o acompanharam por dias. E, enquanto ele servia, o coração foi mudando. O trabalho de graça já não parecia perda, parecia oferta. Até que, numa sexta-feira, tudo mudou. Um homem chegou ao galpão, de terno simples e olhar observador. Caminhou entre as mesas, cumprimentou os voluntários e ficou um tempo olhando Rafael trabalhar. Depois se aproximou. Você é novo aqui? Sim, só estou ajudando um tempo, respondeu. O homem sorriu. Interessante, trabalha bem. Me diga, você acredita que Deus vê o que fazemos quando ninguém está olhando? Rafael ficou sem saber o que responder. Acho que sim. Eu também. O homem respondeu e foi embora. Rafael não sabia, mas aquele encontro era o início da resposta que ele vinha pedindo. Uma resposta que chegaria de um jeito que ele nunca imaginaria. Os dias seguintes passaram como um fio contínuo de trabalho silencioso e aprendizado invisível. Rafael já não contava as horas, nem esperava algo em troca. Era como se cada tábua que lixava e cada mesa que consertava estivessem curando algo dentro dele. O galpão, que antes parecia um lugar de desperdício, agora parecia um altar. Simples, imperfeito, mas cheio de propósito. Ele começou a reparar nas pequenas coisas. O café partilhado no intervalo, o jeito como os voluntários oravam antes de começar o dia, pedindo apenas que Deus fizesse o que precisasse ser feito. Ninguém ali falava em metas, lucros ou salários. Falavam em servir, e servir, ele descobria, era muito mais difícil do que trabalhar. Numa manhã chuvosa, Rafael chegou antes de todos. O galpão estava vazio, e o som da chuva batendo no telhado o fez parar. Sentou-se num dos bancos e olhou ao redor. Pela primeira vez em meses, sentiu paz. Uma paz silenciosa, diferente da euforia que ele buscava. Respirou fundo e disse em voz baixa: Senhor, será que é isso que o Senhor queria me ensinar? Abriu a Bíblia que sempre carregava na mochila, mais por hábito do que por devoção. Caiu direto no Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele leu 1, 2, 3 vezes, e algo dentro dele clicou. Entrega, repetiu, quase sussurrando. Eu pedi, eu reclamei, mas nunca entreguei. Fechou os olhos e pela primeira vez orou sem pedir. Se for para continuar aqui, mesmo sem receber, eu fico. Mas me ajuda a confiar, Deus. Enquanto orava, o coordenador chegou devagar e ficou observando. Falando com o patrão? Disse sorrindo. Rafael riu, tentando entender o que ele quer. O homem respondeu: Ele quer o teu coração antes do teu trabalho. Naquela semana, Rafael começou a se tornar um pilar dentro do projeto. Ajudava os novos voluntários, organizava ferramentas, limpava o galpão depois que todos iam embora. E quanto mais dava, mais percebia que algo estava sendo devolvido. Não em dinheiro, mas em propósito. Mas havia um detalhe que ele não sabia. O homem de terno que aparecera dias antes vinha observando de longe, em silêncio, acompanhando cada gesto, cada decisão, cada palavra. E ele via em Rafael algo raro. Alguém que servia sem saber que estava sendo testado. No final de uma tarde, o coordenador se aproximou e disse: Amanhã teremos uma visita importante. Vem alguém ver o projeto. Quero que você esteja aqui. Rafael assentiu, sem imaginar que o alguém que viria
não traria apenas ajuda. Traria a resposta para todas as suas orações. O dia amanheceu claro. O tipo de manhã que parece anunciar algo novo, mesmo que ninguém saiba o que. O galpão estava mais movimentado que o normal. Havia caixas empilhadas, ferramentas limpas, os voluntários vestindo camisetas novas com o nome do projeto. Rafael chegou cedo, sem entender o motivo daquela agitação. O coordenador o chamou de canto e apenas disse: "Hoje é um dia especial. Fique atento." Por volta das 10, um carro preto parou diante do portão. De dentro, desceu o homem de terno que Rafael havia conhecido dias antes. Agora, cercado por outros 3, ele entrou no galpão em silêncio. Cumprimentou cada voluntário, observou o espaço e, quando seus olhos encontraram os de Rafael, o tempo pareceu desacelerar. O homem caminhou até ele e por um instante ninguém falou nada. Depois, com a mesma serenidade de antes, disse: "Você lembra de mim?" Rafael assentiu. "Sim, o senhor esteve aqui há alguns dias." "Estive e voltei por um motivo." O coordenador se aproximou, mas o visitante levantou a mão, pedindo privacidade. "Rafael, eu tenho observado o seu trabalho. Vi como você chega cedo, como ajuda os outros sem reclamar, como serve sem esperar retorno. Você sabe que lugar é esse?" Rafael respondeu: "Um galpão de voluntariado, eu acho." O homem sorriu. "Não exatamente. Este galpão é um dos projetos da Fundação Esperança. Eu sou o fundador." Rafael piscou, confuso. A Fundação Esperança era conhecida na cidade. Patrocinava obras, mantinha orfanatos e reabilitações. O homem continuou: "A maioria das pessoas que vem aqui acha que está apenas ajudando. Mas, às vezes, Deus usa este lugar para revelar quem realmente somos." Ele fez uma pausa e olhou diretamente nos olhos de Rafael. "Você orou pedindo dinheiro, não foi?" Rafael ficou paralisado. "Como o senhor?" "Eu não sei," o homem respondeu. "Mas Deus sabe. E ele me mostrou algo no seu trabalho. Você aprendeu a confiar mesmo sem ver o resultado. É disso que o reino precisa." Então, tirou do bolso um envelope e entregou a ele. "Esta é uma oferta de emprego. Não como voluntário, mas como administrador de um novo projeto da Fundação. Queremos alguém que saiba liderar sem se corromper." Rafael olhou para o envelope, atordoado. "Eu? Mas eu só trabalhei de graça." "Exatamente," respondeu o homem. "E é por isso que você está sendo chamado. Porque o que é feito por amor nunca é gratuito diante de Deus." O galpão inteiro ficou em silêncio. Alguns voluntários sorriam discretamente. O coordenador, com os olhos marejados, apenas assentiu. Rafael mal conseguia falar. Eu não entendo." O homem colocou a mão em seu ombro. "Não precisa entender. Só confie. Você entregou o seu caminho. Agora Deus está fazendo o resto." Naquele instante, tudo fez sentido. Cada lágrima, cada dia de dúvida, cada noite em claro. O que parecia um castigo era, na verdade, um treinamento divino. Enquanto o homem se afastava, Rafael abriu o envelope e viu o contrato. No final, uma observação escrita à mão: "O valor de um servo não se mede pelo que recebe, mas pelo quanto confia quando não recebe nada." Ele sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, chorou. Não de falta, mas de gratidão. Rafael voltou para casa andando devagar, com o envelope nas mãos. O sol já estava baixo, tingindo o céu de dourado. Cada passo parecia mais leve, como se o chão tivesse deixado de pesar. Ele se lembrava de cada oração que fizera, cada lágrima que caiu no travesseiro, cada vez que se perguntou se Deus o tinha esquecido.
Agora entendia que, o tempo todo, Deus apenas o estava moldando. Sentou-se na beira da cama e olhou o contrato mais uma vez. Lá estava o nome dele, o cargo, o salário, mas aquilo já não importava tanto. O que importava era a certeza silenciosa de que Deus o tinha visto quando ninguém mais via. Ele abriu a Bíblia que ficava na cabeceira e, sem pensar, voltou ao mesmo salmo que encontrara semanas antes. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Fechou os olhos e repetiu devagar, como se as palavras se tornassem vida. Eu entreguei. E o Senhor fez. As memórias vieram como um filme. O galpão, o cheiro de madeira, a menina agradecendo pela mesa, o homem de terno, o coordenador com aquele olhar tranquilo. Tudo se encaixava agora. Deus nunca havia dito não. Só estava dizendo ainda não. Naquela noite, Rafael não orou pedindo nada. Ele apenas agradeceu. Obrigado, Senhor, por ter me ensinado a confiar, mesmo quando tudo parecia perdido. Dias depois, já no novo trabalho, ele entendeu o quanto o trabalho de graça havia sido a semente da sua prosperidade. A fundação o colocou à frente de um projeto que ajudava jovens em situação de desemprego. E a primeira tarefa dele foi preparar um curso de capacitação gratuito. Enquanto observava os alunos chegarem, sentiu o coração arder. Era como se Deus dissesse: agora é você quem vai ensinar a confiar. Ele respirou fundo, olhou para o céu e sorriu. O mesmo céu que um dia pareceu fechado, agora brilhava com uma luz que ele nunca tinha notado antes. Aquele emprego sem salário tinha sido o negócio mais valioso da sua vida. Deus não o pagou com dinheiro. O pagou com propósito, paz e fé. E quando essas três coisas se encontram, a verdadeira prosperidade começa. À noite, de volta ao quarto, Rafael abriu novamente a Bíblia e leu o Salmo 37:5. Depois, escreveu no verso de uma folha: Deus não me deu o que eu pedi, me deu algo melhor, o entendimento de por que eu precisava esperar. Dobrou o papel, colocou dentro da Bíblia e apagou a luz. O silêncio do quarto já não assustava. Era o mesmo silêncio que o havia ensinado a ouvir a voz de Deus. Agora ele sabia. O milagre não foi o emprego. O milagre foi o coração que aprendeu a confiar. O tempo passou, mas Rafael nunca esqueceu o versículo que mudou sua história. Ele já não lia o Salmo 37:5 como uma promessa distante. Lia como quem encontrou um segredo divino. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Agora, ele entendia que entregar não é desistir, é confiar no invisível. É dar a Deus o controle até mesmo daquilo que parece perdido. Porque quando você entrega, Deus age. Quando você solta, Ele segura. Quando você serve, mesmo sem recompensa, Ele planta o que você ainda não vê. Talvez você esteja orando hoje como Rafael orou, pedindo que Deus te abra uma porta, te envie um milagre, te tire do deserto. Talvez o céu pareça em silêncio e a resposta nunca chega. Mas, e se Deus não estiver te negando nada, apenas te treinando? E se Ele estiver te ensinando a prosperar primeiro por dentro, para depois te confiar o que é de fora? Lembre-se, a fé não é uma moeda de troca, é uma entrega. O verdadeiro milagre não é quando Deus te dá o que você quer, é quando Ele te transforma para receber o que você precisa. O Salmo 37:5 não é um convite a esperar, é um desafio a confiar. Porque a entrega sempre vem antes do cumprimento. E o Ele o fará não depende do quanto você insiste, depende do quanto você confia. Se essa palavra falou com você hoje, se esse vídeo encontrou algo dentro do seu coração,
não vá embora em silêncio. Este canal é mais do que um espaço de histórias. É um lugar de encontro com Deus. Inscreva-se agora para continuar recebendo palavras que edificam, histórias que restauram e mensagens que reacendem a sua fé. Mas não se inscreva apenas com o clique. Se inscreva com o coração. Cada vídeo aqui é uma nova chance de ouvir o que o céu ainda quer te dizer. E talvez o próximo vídeo seja exatamente a resposta pela qual você ora há tanto tempo. Enquanto você se prepara para a oração guiada, guarde no coração: o mesmo Deus que trabalhou no silêncio de Rafael está trabalhando no seu. Você só precisa entregar e confiar. Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Deixe o barulho do mundo lá fora se calar. Agora é só você e Deus. Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti não para pedir, mas para confiar, porque eu entendi que a verdadeira oração não é aquela que busca respostas, é aquela que se rende, mesmo sem entender o caminho. Quantas vezes eu reclamei do silêncio, achando que o Senhor tinha me esquecido, quando na verdade o Senhor estava apenas me preparando. Quantas vezes eu pedi dinheiro, quando o que eu precisava era de fé. Quantas vezes eu quis uma porta aberta, quando o Senhor ainda estava me ensinando a atravessar o deserto. Hoje, Senhor, eu entrego cada área da minha vida que ainda tento controlar. Entrego os medos que me impedem de confiar. Entrego a ansiedade que me faz duvidar do Teu tempo. Entrego o orgulho que me faz pensar que sei o que é melhor. O Senhor me mostrou, assim como mostrou a Rafael, que o valor da obediência é maior que qualquer recompensa. Que trabalhar para Ti, mesmo sem retorno visível, nunca é em vão. Que nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhum gesto é esquecido, nenhuma fé é deixada sem resposta. Pai, eu quero aprender a Te servir com o coração puro, a fazer o bem mesmo quando ninguém vê, a plantar sementes de amor mesmo quando o solo parece seco, porque eu sei que o Teu vento sopra onde quer e o Teu tempo floresce onde a esperança se mantém viva. Hoje eu declaro diante do Teu trono: eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu confio em Ti e eu creio, Tu o farás. Mesmo que leve tempo, eu vou esperar. Mesmo que doa, eu vou permanecer. Mesmo que pareça pequeno o que tenho, eu vou lembrar que o Senhor transforma pouco em muito quando há fidelidade. Senhor, abençoa as mãos que trabalham mesmo cansadas. Abençoa os corações que dão mesmo em meio à falta. Abençoa os Teus filhos que, assim como eu, escolheram continuar confiando. Mostra-nos que o Teu cuidado é maior do que a nossa pressa e que o Teu plano é mais perfeito do que os nossos sonhos. E quando a bênção chegar, porque eu sei que ela virá, me ensina a não me esquecer do processo. Me ensina a lembrar que a Tua recompensa não está nas coisas, mas no coração moldado que aprendeu a Te ouvir. Hoje, Senhor, eu descanso em Ti. Descanso nas Tuas promessas, nas Tuas mãos, na certeza de que o invisível que o Senhor faz é mais real do que tudo que eu posso ver. Se o Teu silêncio for o preço da Tua presença, então que eu aprenda a amar o Teu silêncio, porque sei que mesmo quieto, o Senhor nunca deixa de agir. Obrigado, Deus, por transformar o trabalho sem salário em propósito eterno, a escassez em dependência, a dúvida em fé e a espera em testemunho. Eu sei que o Senhor está escrevendo algo maior do que eu posso imaginar. Por isso, hoje, com o coração em paz, eu Te digo, não do jeito apressado de quem quer uma resposta, mas com a serenidade de quem já entendeu a Tua fidelidade. Eu entrego e eu confio. Em nome de Jesus, amém.